Certo, então no vídeo anterior a gente viu esse vídeo aqui, acompanhou no YouTube, né, para poder acompanhar as etapas de um ensaio metalográfico. E aí, a partir desse acompanhamento das etapas do metalográfico, eu já falei muito do que a gente vai ver daqui para frente, nos slides. O que a gente vai ver daqui para frente nos slides é justamente especificações dessas etapas, mas de uma forma menos focada em detalhes experimentais, né, mas mais com detalhes técnicos de tipos por exemplo, tipos de embutimento e assim por diante, tá bom? Então, certo. O corpo de prova é justamente essa peça metálica que você quer visualizar. E aí ela pode ser embutida ou não dentro de um material polimérico para facilitar essa movimentação, esse manuseio da peça, né? A gente já discutiu um pouquinho isso no vídeo. Aqui tem uma micrografia, uma foto, né, de dois materiais embutidos nesses materiais poliméricos aí, com esse tom meio avermelhado. Certo. A gente já falou do objetivo desse embutimento, né, que é manusear e evitar que é facilitar o manuseio, evitar a contaminação e que ainda tem uma outra vantagem, que é evitar que as arestas do material, essas arestas com ângulos bem retos, né, danifiquem o pano de polimento. Então, só tem vantagem, né? Então, tem embutimento a quente e embutimento a frio. No vídeo, a gente viu um embutimento a quente, que é, por exemplo, embutir esse material num material polimérico que precisa de uma cura aí, né? A grande vantagem disso é que é de baixo custo. E esse material polimérico ele vai ter uma alta cristalinidade e aí ele fica com uma dureza boa, né? Certo. E a gente pode ter um material também não embutido, e aí a gente vai fazer todos esses procedimentos que a gente viu do vídeo, mas sem embutir. É interessante quando o material já é grande o suficiente para a gente manusear, né? Então, a etapa anterior do embutimento é o corte, né? E esse corte ele é feito para a gente poder analisar essa parte interna do material, né? Que é a parte que a gente está... primeiro, para diminuir o tamanho do material, e depois para a gente... quando a gente fabrica, por exemplo, a gente está fabricando um material... Por que eu falei de visualizar essa parte interna? Quando a gente vai fabricar um material, a gente fabricou um cilindro desse material. A estrutura micrográfica das partes externas do material é diferente da parte interna. E a gente quer, geralmente a gente quer visualizar essa parte onde a gente não tem por exemplo, essa usinagem do material, ou esse trabalho a frio, ou uma direção preferencial de resfriamento, né, de contorno de grão, por conta do resfriamento do material fundido. Então a gente visualiza essa parte interna, que é uma parte mais menos afetada por essas várias variáveis que eu acabei de falar, tá bom? Então por isso que a gente geralmente corta o material, é interessante para a gente por conta disso. Uma das vantagens é que essa superfície que foi cortada, ela vai ficar plana e com uma baixa rugosidade. Esse corte com esse resfriamento, né, com esse fluido líquido resfriando bastante, esse corte garante que essa peça ela não tenha uma modificação dessa microestrutura dela, né? Então você consegue cortes limpos que te ajudam a polir, que te ajudam nas lixas e que te garantem essa superfície, essa estrutura interna não afetada, né? Vou passar o slide. Certo, aí a gente vai seguir pelo embutimento, e aí, como que a gente vê o embutimento a quente, a gente vai falar um pouquinho de embutimento a frio, né? A gente pode ter embutimento, também vai ser com polímero, mas vão ser com polímeros com resinas autopolimerizáveis, né? Sabe quando você mistura, por exemplo, epóxi
né? Tem aquela parte branca e aquela parte mais escura, e aí você mistura com aquela substância cinza, e aí aquela substância é um catalisador, é alguma coisa que vai polimerizar e vai endurecer. Só que o que acontece? Geralmente substâncias, essas resinas autopolimerizáveis, elas são a reação de autopolimerização são exotérmicas. Então vai ter um aquecimento desse material. E aí geralmente aquece em torno de 50 a 120 graus, né? E tem um tempo de endurecimento. É muito diferente daquela resina embutimento a quente, que é 5 minutos ficava naquela máquina, né? Então é rapidinho. O bom desses embutimentos a frio é que é uma temperatura mais fria do que a do embutimento a quente, né? A gente tem... Eu não estou lembrando... Eu lembrei do epóxi, mas a gente tem outras resinas que... Ou não precisa ser resina também. Tem outros materiais que são polimerizáveis, né? Eu lembro de fazer um ensaio na química, né? No laboratório de química, em que a gente fez um ensaio de misturar duas substâncias para obter um polímero. E eu lembro muito bem de como a reação era exotérmica, de como aquilo aquecia, né? Então a gente tem que ter cuidado também, né? Da temperatura que isso aquece. E o embutimento a quente a gente já falou que a gente faz essa polimerização com calor e pressão, né? Certo. Vamos falar um pouquinho da etapa de lixamento. Então, depois que a gente cortou, depois que a gente embutiu, a gente vai agora a gente tem que lixar. E aí eu falei um pouquinho no vídeo, ele fala justamente desses giros que a gente tem que passar de uma lixa para outra, né? Então a ideia é que a gente vai fazer de lixamentos sucessivos em diversas lixas. Então a gente tem as lixas aqui com esse número crescente, que são lixas cada vez mais finas, né? Então tem 220, 320, 400, 600. E aí cada vez que você lixa, cada vez que você muda a lixa, né? Cada vez que você vai passando para uma lixa diferente, você tem que girar essa peça de 90 graus. E aí você sabe que você lixou quando as marcas do lixamento da lixa anterior somem na próxima lixa. Então vamos supor que você tinha uma lixa de 220. E aí quando você lixar, você vai perceber uns risquinhos numa direção preferencial. E aí quando você mudar de 90 graus e passar a lixar nessa direção aí, diferente, você vai ver que depois de um tempo, depois de alguns minutos, esses risquinhos do lixamento da lixa anterior vão sumir. E aí isso é um bom indício de que você pode ir para a próxima lixa, né? Aí você vai girando aí. Então aí tem as lixas, né? A sequência mais adequada é a dessas lixas aí. 100, 220, 320, 400, mas não necessariamente você precisa ir nesse tanto de lixa, tá? Às vezes você vai só em 2 lixas, depois você já começa a polir. Depende muito do seu corte, depende muito. Mas para ensaios mais criteriosos, seguindo normas, você tem que seguir os lixamentos das normas, tá bom? Então, para a gente ter uma visualização adequada, a gente tem que ter uma técnica de lixamento adequada também, tá bom? Então as lixas geralmente são de óxido de alumínio, né? E a gente pode ter diamante e carbeto de boro. Se eu não me engano, quando eu fiz esses ensaios, a gente utilizou justamente carbeto de boro em uma das lixas. Mas aí varia, né? Depende muito da norma. E essas granulometrias aí são números, e aí isso aqui são detalhes de granulometria, né? Isso é muito utilizado para quem trabalha com granulometria, por exemplo, de pó. E aí você passa o pó por determinadas peneiras. E aí cada vez que você peneira, você vai peneirando cada vez mais fino, né? E aí tem os critérios para você dar os números para a granulometria. A ideia aqui é que quanto maior esse número aqui, mais fina vai ser a lixa. A gente tem que lembrar disso. Então aqui a gente tem uma lixa, né? A gente viu equipamentos semelhantes nos vídeos, né? E aí a gente vai ter o próximo etapa que vai ser o pós-lixamento, que vai ser o polimento. Então aí a gente tem pastas de diamante ou de alumina também. É bom trabalhar com pasta que a gente não contamina, né? Porque a gente está falando agora de rugosidades cada vez menores e
superfícies cada vez mais lisas. Então a gente tem que ter mais critério, é muito bom, tem a vantagem de utilizar essa pasta que justamente não contaminar. E lembre que a gente faz sempre a limpeza entre um polimento e outro, né? A gente pode ter polimentos também com lixas, né? Lixas não, com máquinas, não necessariamente com pastas. E aí tem os critérios para você utilizar essas pastas, essas máquinas também, né? São polimentos aí mecânicos. E aí a gente tem aqui as máquinas de polimento, né? E aí a gente tem as pastas que você coloca para poder passar nessas máquinas de polimento. E aí lembra que a próxima etapa é a de secar, e aí é aquele procedimento que ele passou lá o álcool e depois secou, né? Naquele jato de ar quente. E aí a próxima etapa é a etapa de ataque dessa superfície, para a gente poder visualizar isso num microscópio. Então a gente tem diversos tipos de ataques. Esses ataques eles vão variar de acordo com o material e de acordo com a superfície. Além do material e da superfície, tem a ver também com o tipo de visualização. Depende do tipo de microscópio que você vai utilizar. Tá bom? Então a gente tem aqui os tipos de iluminação. A gente tem iluminação em campo escuro ou então luz polarizada. E a gente vai começar a falar dos tipos de ataque. Então a gente tem essa luz polarizada, que pode ser... O que é uma luz polarizada, né? Quando a gente vai direcionar os comprimentos de onda para a luz para uma direção específica, né? Então essa luz polarizada é indicada para esses cristais isotrópicos e anisotrópicos. Ou a gente pode ver essa iluminação comum aí de lâmpada, né, que a gente consegue iluminar e ver risco, inclusão, fenda, normalmente essa é mais utilizada, né, essa de campo escuro. Certo, e quais tipos de ataques que a gente pode ter? A gente pode ter um ataque eletrolítico, então é uma espécie de corrosão, né, que a gente vai ter com ânodos, e cátodos. A gente lembra que os ânodos são as partes corroídas e a gente geralmente quer atacar algum tipo de fase específica. A gente tem os potenciostáticos também, que são ataques econômicos, e aí a gente vai calibrar a voltagem certinha para a gente atacar algum tipo de fase, tá bom? O próximo método de ataque é o físico, né, que a gente vai retirar átomos aqui. A gente não vai atacar quimicamente, né, a gente vai retirar de alguma forma, por exemplo, com calor. Você pode atacar uma fase, né, tirar essa fase com calor. Você pode até vaporizar, né, dependendo a fase, ou então remover de outra forma, porque cada fase ela tem uma energia suficiente aí para ela mudar de fase, para ela poder ser removida ali daquela peça, né? Ou então com alto diferencial de potencial, né? Alta DDP. E a gente tem aqui também o que fala relacionado, né? O térmico aí, que é a amostra aquecida sobre um vácuo que permite a vaporização de elementos energizados. Certo? E aí o último aqui que a gente vai falar é justamente o que a gente mais utiliza, que é o químico. Então essa superfície você vai colocar um ácido que vai corroer alguma fase específica aí, ou contorno de grão, tá bom? E esse ataque ele pode ser feito, né, por imersão, gotejamento, lavagem, alternativo por imersão ou por esfregação. E agora vão ser apresentadas algumas tabelas, né, que mostram os diferentes tipos de ácidos ou agentes químicos que a gente pode utilizar para atacar essa superfície. Então, por exemplo, lá, a gente tem aqui a designação, por exemplo, igual eu falei no vídeo, eu falei, é nital. O que era nital? É ácido nítrico e álcool, que é justamente o que ele utiliza no vídeo. Então aqui tem o nital 3% e 10%. Então esse é o nome que a gente conhece, né? Então essa designação metalográfica é justamente o nome. Então a gente pode ter cloreto de cobre amônio em meio amoniacal. E aí a gente tem 10 gramas de cloreto de amônio, 120 ml de água destilada e a amoníaco até dissolver precipitado.
Então, é indicado para quê? Reativo para micrografia de múltipla aplicação para ligas de cobre. Então, cada um dessas aqui que a gente vai ter, né, cloreto de ferro, água oxigenada, lixa de solda, vai ter uma aplicação. Bom, então eu vou deixar essas tabelas aqui para vocês lerem. Isso aqui são específicos. Eu não gosto de ficar falando que não é decoreba, é que é utilizado para cada aplicação. Então, se você quer uma aplicação específica, você lê aqui essa tabela, você vai conseguir determinar o tipo de ataque. Eu vou falar aqui mais do Nital, que são bastante utilizados para aço e materiais ferrosos, né? Então a gente apresenta aqui, ó, 3%. Reativo a micrografia de aço e ferro não ligado de baixa liga. O que ele utiliza lá era 1040, 1045, eu não lembro. Era de média, né? Baixa, se fosse 1020 eu não lembro direito, mas ou é baixa ou era média liga. Com certeza ou era 1020 ou era 1045. Então ele é utilizado para isso, para metal brando, liga de magnésio, também para aço de alta liga com estrutura martensítica, então bem específico, né? E unital com concentração maior de ácido nítrico, ataques microscópicos de ação profunda, para tornar visível constituintes especiais de estrutura em aços e ferros, carboneto sintético, não ligados e de baixa liga. Em casos isolados, também como reativo, para microscopia de alta liga, em macroscopia para camadas cementadas, respectivamente profundidade de endurecimento. Essa parte final ficou meio confusa aí, né? Macroscopia para camadas cementadas, respectivamente profundidade de endurecimento. Então essa parte final aqui está falando sobre macroscopia, que é você visualizar a olho nu. Então você ataca com ácido nital aí, com maior concentração, né, para visualizar com maior profundidade. Para atacar mais profundo, para você visualizar mais fácil, que é estar visualizando uma superfície macroscopicamente, né, sem grandes auxílios de equipamentos. E essa parte final aqui tem justamente algumas macrografias e micrografias que a gente vai visualizar. Então aqui são 3 macrografias. A primeira vai ser de um trilho, então é a superfície e o corte, né, transversal de um trilho de trem, por isso que ele tem esse perfil. E a gente consegue ver uma falha, e é justamente numa seção onde a gente tem uma zona segregada, né, a gente consegue ver aí justamente um perfil como se fosse de formato de gota. Isso aqui provavelmente foi alguma fase de fundição, algo que fez segregar essa fase aí nesse trilho. E aí, quando você tem duas fases diferentes, sendo solicitadas de formas diferentes, a gente teve uma fratura justamente entre essas formas, né? Um grande problema de você ter fases muito distintas, né, se não tem uma substância homogeneizada, é que entre essas fases você pode ter o surgimento de tensões. E essas tensões elas podem gerar aí, trincas, e as trincas se propagam mais fácil nessas regiões, né? Então a gente tem um ataque aí com iodo. A segunda macrografia vai ser uma corrente. E aí a fratura foi justamente numa possível solda de material, né? A gente consegue ver o que acontece, que esses materiais eles são trefilados e depois eles são conformados nesse formato de elo e depois soldados. Então você faz um fio, né? A corrente ela é feita assim, você faz um fio trefilado, depois você corta no tamanho que você quer e conforma nesse formato de elo. E aí a falha é justamente nessa parte onde você soldou, né, que você uniu esses elos aí. E a terceira é uma solda. Então a gente tem duas chapas, e aí para você conseguir soldar, né, essa solda foi com oxacetileno. Então oxacetileno aqui é o material da chama, o gás da chama, né? Então você vai depositar material aí nessa chapa, por isso que fica, entre essas duas chapas tem essa grande concentração de material, fica mais abaulado, né? Fica maiorzinho, a espessura fica maior. E você está juntando esses dois materiais, você consegue ver muito claramente aqui a união entre essas duas barras, essa segregação entre as superfícies, né? Você tem aqui a barra que você estreitou para poder soldar,
e a parte e o material depositado pela solda. Então, solda, lembra que solda é muito ruim. Tinha um professor meu que falava que solda era armengação. Era quando você não conseguia garantir, era uma solução barata para quando você não conseguia fabricar o material inteiro. Porque você tem grandes comprometimentos dessa estrutura entre as peças. Só que hoje em dia a técnica de soldagem ela avançou tanto, né, que você pode optar por soldagem sem você armengar, né, como dizia meu professor. Mas sempre lembrem que solda vai acabar comprometendo, né, porque você vai ter essas diferentes fases aí, né, e aí você pode ter comprometimento das propriedades por conta da temperatura, né? Tem uma série de fatores com que a gente tem que se preocupar com soldas. Mas soldas que a gente garante temperatura, tem um bom controle, né? A gente consegue garantir boas propriedades aí dessa solda. E além de no projeto você garantir, né? Você poder, por exemplo, aumentar a espessura para garantir resistência mecânica daquela peça que você sabe que onde vai ter um ponto de solda, tá bom? Aqui agora a gente vai falar de algumas micrografias. E é bom que a gente aqui é a última aula, né? Esse é o último tópico, metalografia vai ser o último tópico, algo que vem, como a gente vai encerrar aqui, é bom que a gente relembra um pouco do que a gente já viu em materiais 1 e 2, né? Então a gente tem aqui um aço hipereutetóide, né? De onde eu peguei ainda tinha acento, hoje em dia não tem mais, né? Então é um aço hipereutetóide. E foi atacado aí com picrato de sódio, o material que a gente utilizou, em um aumento de 200 vezes. Então a gente consegue ver os materiais, o contorno de grão. O que é um aço hipereutetóide? Lembra lá? É um aço que vai ter acima da concentração eutetóide, né? Acima de 0,76% de carbono, em que a gente vai ter uma fase perlítica e entre a fase perlítica eu vou ter cementita. Então a gente tem esses veios escuros de cementita e uma fase perlítica no meio. Certo? Aqui agora eu tenho não está falando qual que mas eu acho que é o mesmo aço hipereutetóide, que é essa fase escura aqui, é a cementita, né? E a matriz de perlita com esses veios de perlíticos no meio. Só que o aumento aqui é de 730 vezes maior. Aqui agora eu tenho um aço carbono 0,5%, e a gente consegue visualizar aqui algumas fases diferentes, né, com cores diferentes. Provavelmente, acho que vai ter aqui vai ter um zoom. Então aqui eu vou ter, como é um aço hipoeutetóide, né, a gente tem essa fase ferrítica ao longo entre os grãos de perlita aí, né? Então essa ferrita proeutetóide, que a gente tinha uma sementita proeutetóide, né? Certo. Aqui eu tenho um aço baixo carbono, 0,1%, e a gente tem só alguns precipitados de perlita aí, né? Alguns precipitados, esses pontos escuros são perlita, né? Aqui é um aço que a gente tem mais concentração de carbono, então provavelmente há uma estrutura semelhante a essa daqui que a gente está vendo, né? Que é perlita e ferrita. Aqui agora eu já vou ter um aço hipoeutetóide, 0,8% de carbono. Aqui agora esses coloridos são mais... ele não está especificando o metal, nem o tipo de ataque, então eu não posso falar... Pode ser um aço liga aí também, então não estou conseguindo determinar aqui se tem alguma outra fase, né, por conta de algum outro elemento constituinte. Mas esses são exemplos de fotos coloridas, né? Mais difícil de ver fotos coloridas. Que um aço com uma elevada porcentagem de carbono, né? Um aço alto carbono, e aí provavelmente essa fase entre os grãos aí é sementita, né? Certo? Então era isso que eu tinha para falar sobre a aula de hoje. Eu não coloquei aquele slide de resumo porque foi uma aula bastante direta, e
eu falei muito no vídeo de... a gente foi passando as etapas da metalografia, né? Então eu acho que ficou... Essa aula não ficou tão longa, então acho que ficou ok, tá bom? Então é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado aí por assistirem a aula e bons estudos.